Quem descobrir por que esse fenômeno acontece vai ganhar o prêmio Nobel. Entendo tudo o que falam, mas eu não consigo falar nada de inglês. Por que será que isso acontece com tanta gente que tá aí na labuta rumo à fluência do inglês? Olá, meu nome é Karine, eu sou especialista do inglês para o agronegócio e a minha missão aqui é internacionalizar o agronegócio brasileiro, fazendo você aí engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, médico veterinário, zootecnista ou também uma pessoa que trabalha na área a falar inglês técnico, a conseguir mostrar para o mundo todo o conhecimento que você tem aí dentro da sua área em inglês. Sim, a gente quer internacionalizar o agronegócio brasileiro. E assim, esse fenômeno que eu vou falar aqui hoje para vocês é um fenômeno super comum. Se você entende inglês, mas não consegue falar, esse vídeo aqui é para você. E, turma, não é falta de inteligência, não é falta de QI esse lance de você não conseguir falar inglês. Dom, tem gente que acha que você precisa ter dom para conseguir falar inglês. Ou também mais um PDF de gramática aí, mais uma aula de gramática. Não é isso que vai fazer você destravar a sua fala no inglês. É método. Aí você vai falar, ai meu Deus, mas método, teacher, método do quê? Eu já fiz um monte de coisa, não consegui nada. Calma. Por anos, turma, te venderam que dominar a regra gramatical faria você falar inglês. Só que a gramática, ela funciona como um mapa. Conversação é estrada. Sim, sem a estrada você coleciona mapas lindos, mas não sai do lugar. Então cuidado com esse lance de gramática, que esse é o que mais trava a galera. E vamos direto ao ponto, turma. Falar é uma habilidade social, não um teste de escrita. Então envolve turnos de fala, escuta ativa, escuta ativa, não é só escutar não, é escuta ativa, gente. Clareza mínima e uma coragem para errar e continuar, que é o que muita gente não consegue ter. Então quem treina tudo isso, fala. Quem não treina, trava, mesmo sabendo a regra gramatical. E é aqui que entra o lance das aulas de conversação. Quando vocês mandam mensagem aqui pra gente, a gente sempre tem aula de conversação nos cursos. E por quê? Por causa disso daqui que eu tô falando nesse vídeo pra vocês. Em uma boa aula de conversação, você tem 3 ingredientes que não existem no estudo solitário. E por isso que você, estudando sozinho, não vai destravar a sua fala no inglês. Contexto real, então temas que importam para sua vida diária, coisas que realmente são úteis para você. O cérebro ele grava quando ele precisa usar alguma coisa. Por isso que quando você tá lá numa aula de conversação falando sobre temas que são importantes para você, temas técnicos, por exemplo, da sua área de atuação, é muito mais fácil você lembrar daquele vocabulário, é muito mais fácil você memorizar aquilo que você vem estudando. Interação de verdade, nosso segundo ponto de uma boa aula de conversação. Você alterna falar e ouvir em tempo real. Olha só, é uma via de mão dupla. E isso cria o automatismo que falta quando você só lê e faz exercícios, escritos. Ó como é importante essa interação real. E outra coisa é o feedback imediato e gentil, ambiente seguro. Então alguém te ajuda a ajustar o que realmente saiu ali da tua boca, uma pronúncia que não ficou tão boa, palavras mais naturais para você utilizar no seu dia a dia, a ordem das ideias, que é super importante você organizar bem as ideias para as pessoas entenderem a sua mensagem. Lembra que em inglês, gente, é comunicação. Troca de informações, então organizar as ideias é super importante para as pessoas compreenderem aquilo que você vem falando. Ajuste pequeno e um ganho enorme. É exatamente isso que acontece numa aula de conversação. E repara como isso tudo inverte a lógica comum que vocês acham aí que é a melhor. Primeiro, você usa a língua em situações simples, depois lapida com gramática. Então, quando aquela regra faz sentido para o que você já disse, é o oposto do decorar para só então quem sabe falar um dia. E funciona porque o cérebro ele ama relevância, repetição com correção rápida. Para o cérebro isso é maravilhoso. Ó que interessante, é o contrário do que muitos cursos de inglês aí pregam para vocês. Aí você vai me falar assim, mas teacher, eu tenho vergonha, meu problema toda é a vergonha. Maravilhoso, ótimo. É por isso que uma aula de conversação existe. É um ambiente seguro, com mediação, que te dá frases de saída. Como assim frases de saída? Ah, eu não entendi o que a pessoa falou. Eu quero pedir para ela repetir alguma coisa. Você vai aprender a falar sobre isso e te mostra que erro é ferramenta, não sentença. Sem esse espaço, a tendência é ficar eternamente nessa frase que você aí falou quando você entrou nesse vídeo. Eu entendo inglês, mas eu não falo. É bem isso. Outro ponto, né? Ai, mas eu não tenho tempo, né, para treinar o inglês. Turma, a verdade é que você não precisa de horas, você precisa de minutos bem usados e uma exposição consistente ao idioma. A conversa, ela vai condensar o seu aprendizado. Então, se você tiver 20 minutos de interação guiada, você produz mais fala real do que em uma semana estudando gramática de forma passiva. Pense nisso, você vai
aproveitar muito melhor o seu tempo. Aí você começa, mas a minha pronúncia é ruim. Então, gente, pronúncia se corrige falando com gente que vai te dar um feedback. Não só ouvindo em silêncio, quietinho, meditando. O ouvido, ele aprende a distinguir sons quando você tenta produzir esses sons e recebe o ajuste imediato. Em conversação, esse ciclo, ele vai acontecer na hora, ele vai acontecer ao vivo, dentro da aula de conversação. E assim, vamos falar uma coisa. Se você é da área das agrárias, vamos falar da nossa área aqui. Você vai transformar o inglês em ferramenta de trabalho. Por quê? Porque não vai ser mais uma matéria escolar para você, é uma ferramenta de trabalho, é algo que você vai utilizar o quê? No seu dia a dia, falando sobre assuntos do seu dia a dia. Então a conversa, ela te treina para a vida real. Explicar uma pendência, pedir uma ajuda, alinhar o próximo passo de um projeto, é isso que o empregador, professor e colega de trabalho espera de você. Então você utiliza o inglês como sua ferramenta de trabalho. Aí sim fica muito mais interessante você estudar inglês. E no fundo, a pergunta não é por que eu não falo. A pergunta é quanto tempo eu ainda vou investir em um método que não me põe para falar. Vocês falam do Duolingo, né? Vamos falar mal do Duolingo? Se Duolingo fizesse o povo ficar fluente, todo mundo nesse mundo era fluente. Duolingo tem muita gente que faz Duolingo e ninguém sai do lugar. Então pensa um pouco nessa frase, quanto tempo eu ainda vou investir em um método que não me põe para falar? Quando você entra numa sala de aula de conversação, uma conversação estruturada, uma aula estruturada, o jogo muda. O jogo é outro. Você ganha vocabulário vivo, ganha confiança e ganha ritmo na sua conversação. E a gramática deixa de ser um obstáculo, ela vira uma ferramenta de refinamento. Eu brinco aqui, né? Eu falo que a gramática é a nossa perfumaria, deixa tudo mais bonito, deixa tudo mais eloquente, mais formal, mas ela não pode ser a base da conversação. Ela vem quando você já está se comunicando, quando você já está falando inglês. É o contrário do que vocês normalmente veem por aí. Então, se você sente que travou, não é o fim da linha, tá? Se você tá sentindo aí travado, é sinal de que você treinou a coisa errada. Então, troca essa teoria infinita por conversas guiadas. Troca essa perfeição por uma comunicação eficiente. Melhoria constante. Pensa nisso, não fica muito se cobrando de que tem que ser perfeito agora. É assim que todo adulto ocupado aprende. Falando um pouco, corrigindo um pouco, todos os dias. Então, se fez sentido, priorize a conversação nas suas próximas semanas. Se você quer priorizar a conversação na sua vida, aqui embaixo dessa aula tem um link para você conversar comigo pelo WhatsApp. Manda a sua mensagem, manda lá qual que é o seu objetivo profissional, que depende do inglês para acontecer, que vai ser um prazer tentar te ajudar aí da melhor forma possível. Vamos destravar essa sua fala na prática, onde ela sempre deveria ter começado, na conversa. Galera, muito obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Deixa o seu like aí para ajudar a Teacher a tocar mais pessoas nessa comunidade aqui que é o YouTube e bora internacionalizar o agronegócio brasileiro.